Olá a todos. Hoje no cenário é um bocadinho diferente, mas como eu também não quero que vocês só me identifiquem por falar mal, hoje vou tentar explicar aqui um pouco da minha narrativa em relação à seleção nacional que acaba então de ser qualificada para o próximo Mundial 2026 nos Estados Unidos e perceber aqui, bom, antes de mais quero fazer um disclaimer. Não vi o jogo e, portanto, acho que isso é importante para aquilo que eu vou explicar a seguir. Porque, para mim, e eu há muitas vezes já falei sobre isso, isto vindo de um treinador, que tem um background treinador, o treinador é importante, muitas vezes, principalmente num contexto de clube, em que consegue maniatar através de, seja da parte tática, seja da parte estratégica, seja inclusivamente a reforçar a equipa com aquilo que necessita para o seu modelo de jogo. Portanto, o treinador tem um papel muito importante, como é lógico, mas para mim, quem joga, quem são os artistas, o que é o mais importante é o perfil do atleta. E Roberto Martínez, eu ontem só olhar para o 11 consigo perceber que Roberto Martínez fez uma escolha mais feliz em relação àquilo que é o perfil de atletas e o que é que o jogo também vai pedir. Porque, por exemplo, quando nós colocamos João Cancelo do lado esquerdo, não sendo um atleta que o pé dominante é o pé esquerdo, sabemos que é um atleta com uma capacidade muito mais forte de ser um atleta ofensivo, de ser um atleta que consegue desdobrar o ala fazendo overlaps, fazendo movimentos interiores, não sendo, lá está, um atleta dominante do pé esquerdo, consegue ter muito mais verticalidade, é muito mais direto nas suas ações do que colocar Dalot, por exemplo. Principalmente quando nós depois juntamos Dalot com João Félix, foi uma das grandes críticas que eu fiz em relação ao 11 da Irlanda. Isto não faz muito sentido. E, portanto, nem podemos aqui colocar a questão de ter mais bola ou menos bola numa Irlanda ou numa Arménia, porque ainda o Ronaldo falou, o capitão falou, que ia ser um jogo muito semelhante àquele que tinha sido em Portugal, e as dificuldades que nós tivemos em Portugal, que só conseguimos ganhar a Irlanda com um golo caído do céu de Ruben Neves. Portanto, muito mais feliz. Naturalmente que a inclusão de Gonçalo Ramos tem aqui um papel preponderante naquilo que são as características que o Gonçalo consegue dar, que já o fazia no Benfica e que continua a fazer porque é o perfil do atleta que realmente interessa e consegue dar uma capacidade de pressão muito mais forte. E depois temos aqui dois elementos muito importantes, que são o Bernardo Silva, sozinho, não consegue ter a capacidade de pressão, e foi outra vez uma das críticas que eu fiz em relação ao jogo da Irlanda. Porquê? Porque tínhamos João Félix e Bernardo Silva, que não são atletas que as suas capacidades individualmente sejam muito fortes naquilo que a pressão diz respeito, principalmente o Bernardo. Se for uma pressão coletiva em uníssono, o Bernardo consegue fazer isso e o Gonçalo dá isso, e depois os atletas que estão à volta também dão isso. Bruno Fernandes, juntar Vitinha e João Neves, que era o segundo elemento, que ainda estão principalmente a jogar no mesmo clube com o Gonçalo Ramos, ou seja, as dinâmicas são aproveitadas. Estamos aqui a falar de 4, 5 atletas que conseguem fazer uma pressão, eventualmente Rafael Leão com menos capacidade, e eu aqui refiro novamente, eu não vi o jogo, portanto eu não faço ideia se isto correu bem ou mal, mas o perfil dos atletas diz-me isto imediatamente. E quando nós falamos em Bernardo Silva ter essa capacidade sozinho de fazer essa pressão, quando da João Neves também se estava a pedir que faça um pouco de Bruno Fernandes e estar um pouquinho à frente de Vitinha, enfim, era realmente uma situação que era muito difícil de resultar, principalmente quando falávamos em Dalot e João Félix, que nada tem a ver com Nuno Mendes, Pedro Neto, que são os atletas que normalmente jogam naquelas posições. Portanto, muito melhor em termos na escolha daquilo que eram os atletas e o perfil de atletas necessário para o jogo que iria acontecer, atletas a jogarem na posição deles, portanto, sem grandes invenções, e isto naturalmente tem muito mais possibilidades de correr bem. Uma referência que eu também queria aqui fazer tem que ver com o facto de Carlos Forbes ter estreado na seleção nacional. Enfim, Martínez tem aqui alguns, eu não quero dizer lapsos, mas acabam por ser situações que me fazem pouco sentido. Ou seja, Carlos Forbes passa por cima de João Félix, que tinha acabado de ser titular, e que, se era tão verdade que tinha feito uma grande época até agora na Arábia Saudita ao serviço do Al Nassr, e que por isso então lhe era dado essa possibilidade de jogar a titular na seleção nacional, é agora ultrapassado por Carlos Forbes. Depois, o próprio Carlos Forbes passa Trincão, que
há 3, 4 jogos na seleção nacional, era o grande salvador porque tinha feito dois golos. E passa ainda um elevador que para mim é fundamental, que é Carlos Forbes nos últimos 5 jogos na seleção de sub-21 foi titular um deles, e que foi o jogo já bastante acessível, portanto, se não estou em erro, o resultado ficou tão desnivelado que foi por cima de 10 de diferença, e portanto não podemos dizer que Carlos Forbes seja uma opção até regular no sub-21. Há uma surpresa fantástica, Carlos Forbes, após uma exibição na Champions, que eu diria, se calhar isolada, passa não só a ser convocado para a seleção A, mas também a passar por cima de todos estes atletas na própria seleção A. E eu não me consigo esquecer de Giovanni Kenda, que tinha estado algumas vezes também na seleção nacional, mas que nessa altura não tinha tido a sorte, o engenho de se estrear. Portanto, enfim, mais um lapso que eu não consigo perceber de Roberto Martínez, mas naturalmente está no seu direito. Para finalizar, não vamos ter aqui grandes ilusões. O Ronaldo irá voltar e o Ronaldo irá ser titular sempre, porque o Ronaldo é uma instituição, gostemos muitos mais ou menos. O Ronaldo fez por merecer o estatuto que tem e vai naturalmente ser titular. E isto, atenção, eu escrevi logo após o último Euro que Ronaldo deveria sair pelo seu próprio pé, protegendo-se a ele e protegendo também a seleção nacional, porque não vai haver nenhum presidente da federação, não vai haver nenhum selecionador que retire o Ronaldo de campo, tem que ser ele próprio a sair pelo seu pé, porque Ronaldo é uma instituição. E Ronaldo conquistou esse patamar. Ronaldo fez mais do que alguma vez alguém fez em Portugal e, portanto, Ronaldo ganhou esse estatuto e ninguém vai ter coragem de o tirar de lá. Portanto, tem que ser Ronaldo a tomar esse passo. Ronaldo persegue o seu sonho, persegue os seus objetivos e, por isso mesmo, eu julgo que não irá parar enquanto não os atingir, mas se a seleção jogaria melhor com ou sem Ronaldo é uma discussão muito grande, é uma discussão que envolve não apenas o próprio Ronaldo, envolve a federação, aquilo que a federação ganha ou perde quando o Ronaldo está presente, envolve também Gonçalo Ramos e as alternativas que existem em Ronaldo, porque Ronaldo continua a marcar muitos golos e pode-se dizer que é porque está na Arábia Saudita e que os defesas na Arábia Saudita não são tão fortes, mas Benzema também está aqui, outros grandes players também estão aqui na mesma liga e não conseguem fazer a quantidade de golos que Cristiano Ronaldo faz. Portanto, não há sorte, as coisas não acontecem por acaso. Ronaldo tem muito menos eficiência quando joga contra equipas fortes, sem dúvida. Ronaldo tem muito menos capacidade hoje de sozinho resolver um jogo, sem dúvida. Ronaldo não consegue fazer arrancadas, Ronaldo não é um atleta forte a pressionar, mas quando o Ronaldo está em campo também existem muitas defesas que ficam a olhar para ele e não olham para os outros. O facto de nós conseguirmos aproveitar mais ou menos já é outra questão, mas também envolve, lá está, o perfil dos atletas que lá estão. E esta é a minha pequena análise, sem ver o jogo, arriscado, mas existem muitas ferramentas do meu lado e, portanto, tem que vir alguém me justificar, ou o próprio Roberto Martínez me justificar o porquê das suas tomadas de decisão. E é isto. Um abraço a todos. Vemo-nos por aí.